o direito criminal ele se sustenta em 3 fases de criminalização, né? A gente tem a criminalização primária, que é quando os tipos, as condutas, quando o legislativo define aquelas condutas que vão, as que vão e as que não vão ser consideradas crimes. A gente tem a criminalização secundária, que já é a atuação, né, da polícia, do Ministério Público, do judiciário, e, por fim, a criminalização terciária, que já é a inserção da pessoa como condenado definitivo no sistema prisional, tá? E aí, agora vamos falar um pouquinho da mulher no Brasil em cada uma dessas fases aí de criminalização. Se a gente for fazer uma análise, tá, das nossas legislações penais, né? A gente começou com as ordenações filipinas, veio depois o Código Penal do Império, o Código Penal dos Estados Unidos, até chegar ao nosso Código Penal atual, que é de 1940. Só daí, é claro que é uma coxa de retalho, né, que já sofreu muitas alterações, mas ainda é anacrônico, né, de 1940. E aí tem uma figura, uma coisa que é muito clara assim, nessa primeira fase da criminalização, né, da definição do que é e do que não é crime, que era a distinção que era feita entre mulher honesta e mulher pública. Era só a mulher honesta que teria direito seria sujeita a direito. Que poderia ser considerada vítima, categorizada como vítima. Bizarro. Não, e só para dar um exemplo para vocês, até 2005, tá? Isso é super recente. A gente tinha um crime que se chamava rapto de mulher honesta. Primeiro que a gente já fica, né? Como definir, né, o que é mulher honesta? O que é mulher honesta, exatamente. E aí o crime dizia: raptar mulher honesta mediante violência, grave ameaça ou fraude para fim libidinoso. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Isso existiu até 2005. Tá? Outra coisa... Cara, 2 a 4 anos. Eu queria saber qual a mulher desonesta. Não, aí você fez mais do que sua obrigação, raptar essa mulher. Ainda bem que você estuprou ela, né? Né? Já dizia um cara aí. Sim. Bem. Um cara aí que a gente agora nem precisa mais lembrar. Bem nesse... Já tem outro presidente no lugar, né, cara? Mas aí voltando. Isso, a mulher honesta. Honesta. Então tinha... nós convivemos com essa figura. Com essa terminologia. Não, tudo é muito chocante. Isso. E outra coisa interessante, por exemplo, o marido que flagrasse a mulher em adultério poderia matá-la, sem ser punido. Até era uma excludente de... Então, vamos lá. No Código de 1940 já deixou de ser uma excludente de ilicitude. Então, era crime. Só que o que acontecia? Crime doloso contra a vida, o feminicídio é um crime doloso contra a vida, ele é julgado por... Tribunal de júri. Isso, exatamente. Que é formado, né, por pessoas leigas, né, cidadãos comuns, com as suas crenças, que julgam com as suas crenças pessoais, com os seus preconceitos. E aí o que se sustentava, né, a tese de defesa que era muito comum nesse período era a legítima defesa da honra, né? Ele matou... era muito fácil de convencer os jurados com esse discurso, né? A gente teve um caso bem... Docker Street. Isso aí, exatamente dele que eu queria falar, né? A socialite Ângela Diniz, 1976, um namorado, o playboy Dock Street, deu uns tiros, uma coisa bem sintomática, né? Não foi na cara e tal.
E o advogado dele, né, um advogado criminalista bem famoso, Evandro Lins e Silva, ele se valeu bastante se explorou bastante na tentativa de transformar, né, a vítima em ré e o réu em vítima, né? Uhum. Eu trouxe até um trechinho de uma das frases, né, que ele usou naquela época no julgamento, para vocês sentirem como é que isso foi em 1976, né? Ela provocou, ela levou a este estado de espírito, este homem que era um rapagão, um mancebo bonito, um exemplar humano belo, que se encantou pela beleza e pela sedução de uma mulher fatal, de uma Vênus lasciva. Mulher fatal. E aí... É chocante. Eu conheço bem. E aí ele, nisso, ele conseguiu uma desclassificação do crime. O Doca pegou 2 anos de detenção e tal. Mas teve um movimento feminista muito forte contra esse resultado, contra esse veredito. E conseguiram a anulação. Dock Street foi novamente julgado em 81, e aí sim ele foi condenado por homicídio qualificado, e aí pegou 15 anos de reclusão. Outra coisa interessante, por exemplo, o estuprador que se casasse com a vítima tinha a punibilidade extinta. Olha que interessante, né? Tem um negócio que saiu, foi ano passado, retrasado, não sei, é um projeto de lei que... Bolsa estupro? Não é esse projeto, não é esse, antecede esse ainda, que era assim... Na verdade, isso aconteceu nos Estados Unidos, é isso, não é um projeto de lei. O projeto de lei é o Bolsa Estupro. Mas é que bem na época do Bolsa Estupro pareceu que o cara estuprou a mulher teve o filho e ele entrou com pedido de guarda. E ganhou. Chocante. A guarda da criança. Só uma coisa que eu lembrei agora do que eu estava falando da tese da legítima defesa da honra, né, no júri. Só ano passado, tá, que o Supremo, 2021, que o Supremo, por meio de uma ADPF, se manifestou pela impossibilidade da utilização dessa tese. Isso, isso. Crime contra a honra. Não, legítima defesa da honra. E tem um projeto de lei para tentar trazer isso para o Código de Processo Penal e para o Código Penal, né, formalizar, tá? Mas você vê o quanto que isso é recente. Né? Sim. E o que eu estava falando, você até desculpe que eu te interrompi. Né? Da extinção da punibilidade, né, do agressor sexual que se casasse com a vítima, e isso também permaneceu até 2005, tá? Só foi revogado do Código Penal em 2005. Chocante. Mas isso é possível ainda? Você estuprar uma pessoa e pedir a guarda? Não. Não, você pode, sendo a criança sendo fruto de um estupro, né? A mulher pode abortar, né? A gente sabe de todos de todos legais. Isso, exatamente. Isso é possível. Mas se ela optar por não abortar e o cara quiser exercer os direitos paternais dele, ele pode. Pode, sim. Ele pode pedir a guarda da criança. Sim, se ele quiser ser pai. É surreal. Surreal. Mas aí ela pode... Tudo surreal, né? Não, mas amiga, é tão surreal que você pensar que realmente acontece, entende? Sim. E aí, por exemplo, ela não pode entrar, tipo, sei lá, ela nunca fez nada. E aí, de repente, quando ela encontra essa situação do cara querendo a guarda do filho que, tipo, é fruto de um estupro, ela não pode acionar ele criminalmente? Não pode o quê? Acionar ele criminalmente. Não? Não. Tipo, o meu estuprador tá falando... Nunca denunciou o estupro. Nunca denunciou. E aí, agora o cara vem pedindo a guarda do filho de um estupro. Tipo assim, mano, eu já tive esse filho, agora tu quer levar ele de mim ainda. Mas acho que é difícil outro provar, estupro, né? Não, ele pode vir a responder criminalmente pelo estupro, mas isso não vai ter... Ele não perde o pátrio poder. Tenta direito, garota.